Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Friozinho, né? Que bom, glória a Deus. Legal, tá com sua Bíblia aí? Ótimo. Quem não tiver, pega o celular, né? Sempre tem. Muito bom. É bom a gente estar junto aqui, é bom a gente poder ter a oportunidade de cantar louvores ao nosso Deus, mas também é bom a gente parar um pouquinho na nossa vida corrida e estudar a palavra do Senhor, para que ela possa fazer diferença na nossa vida, não é verdade? Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Então, se você acredita nisso, abre sua lanterna aí, meu irmão. Vamos iluminar esse caminho. Vamos para Efésios 6, que é onde a gente continua o nosso trajeto aí, né? Na realidade, a gente está numa longa caminhada em Efésios, vendo texto a texto, versículo a versículo, capítulo a capítulo. E hoje eu tenho uma missão bem interessante, que é falar sobre o relacionamento entre pais e filhos. E eu tenho 4 versículos para isso, certo? Então, eu aprendi com um pastor de outra igreja, de outro estado, que quando a gente está diante de uma missão tão importante, a primeira coisa que a gente faz é pedir ajuda do Senhor. Então, vamos orar? Pai amado, nós estamos na Tua casa porque nós Te adoramos e nós Te bendizemos e nós louvamos o Teu nome, mas também porque nós temos a necessidade de ouvir aquilo que Tu tens para dizer ao nosso coração. Nós precisamos ser disciplinados, Senhor, nós precisamos ser moldados para que a gente possa Te agradar. Senhor, que nessa manhã a Tua palavra seja transmitida de forma clara, de forma consistente e principalmente, Senhor, de forma verdadeira, não por mim, mas pelo Teu Espírito Santo. Então, nos ajuda, Senhor, a sermos iluminados pela Tua palavra que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes da gente abrir o texto e ler, se você quiser abrir, você já pode abrir, está em Efésios 6, a gente vai ler do 1 ao 4, certo? Deixa aberto, que aí você não precisa procurar depois. Mas antes disso, às vezes a gente tem que fazer um disclaimer, né? um aviso antes. E o aviso sobre esse texto é o seguinte, na realidade são 2. O primeiro, quando a gente é confrontado com a Bíblia, irmãos, a Bíblia é um espelho, sabe? E ele é um espelho muito bom, ele reflete muito bem quem nós somos e quem Deus é. E quando a gente é confrontado com isso, isso gera desconforto. Porque a gente começa a ver as cicatrizes que a gente leva e as rugas que a gente acumulou durante os anos. Isso não é legal. Pelo menos não é confortável. Mas é necessário. Porque é assim que a gente vai conseguir corrigir esses erros com a ajuda do nosso Senhor, com a ajuda do Espírito Santo. Então, hoje, quando a gente lê esse texto, meus irmãos, pense nele como um espelho. Não pense nele como condenação. Pense nele como um espelho, que está te dando a oportunidade de retocar a maquiagem. Certo? A segunda coisa que eu queria falar antes da gente ler o texto é porque vai chegar no momento do texto em que a gente vai falar sobre uma das funções do pai. E eu sei que tem gente que cuida de criança, mas que não tem o cônjuge ao seu lado. É uma pessoa que faz isso sozinha. E tem que lidar com todo o estresse de estar sozinha. E não tem com quem dividir isso. Eu quero te falar o seguinte, irmã ou irmão, a graça do Senhor é suficiente. Tá bom? O Senhor, Ele tem um plano nisso. E Ele vai cumprir. Então, não fica estressado com o texto. Aguenta firme. Entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa Ele fazer. Tá bom? Você tem uma igreja que está aqui para te ajudar. Você tem irmãos que podem te ajudar. E mais do que tudo, você tem um Deus maravilhoso que vai te dar vitória na criação dos filhos. Amém? Agora a gente pode ler. Efésios 6, 1 a 4 diz o seguinte: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. São esses 4 versículos que nós vamos conversar hoje. Mas antes da gente entrar nos 4 versículos, a gente precisa lembrar o seguinte: Paulo, quando ele escreveu, ele não dividiu Efésios em capítulos e versículos. Sabia disso? Então, não foi Paulo que botou lá um grande, um pequeno e começou a escrever. Não. Isso foi feito bem depois de Paulo, na realidade. Tá?
Então, quando a gente está passando de capítulo em capítulo, na realidade, a gente está lendo uma carta que foi escrita do início ao fim e assinada no final. É isso. Tá? Então, se a gente voltar um pouquinho antes, da mesma forma como o pastor Rogério fez no domingo passado, a gente volta para Efésios 5:21, está escrito o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. Esse mesmo moto, esse mesmo tema, ele continua servindo para o que está vindo a seguir. Então, na semana passada, a gente viu relacionamentos entre marido e mulher, marido e esposa. E hoje nós vamos ver relacionamentos entre pais e filhos, e a gente precisa relembrar que Efésios 5:21 diz que nós vamos nos sujeitar mutuamente, uns aos outros, é isso que diz, por temor a Cristo. Certo? A mesma coisa que funciona para o relacionamento marido e mulher, funciona para o relacionamento pais e filhos. Muito bem, beleza. Então, vamos começar o texto direto. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Bem, então a primeira parte ela é direcionada a filhos, não é verdade? Vamos lá, fazer uma pergunta estúpida. Quem é filho aqui? Ótimo, perfeito, ainda bem. Tem um pessoal que não levantou a mão. Eu não sei se partenogênese existe, mas tá bom. Todo mundo é filho, então isso serve para todo mundo. Aí você fala assim, mas o meu pai já faleceu, já não tenho pai. Não muda nada, você continua sendo filho do seu pai. Certo? Não mudou a tua paternidade, de forma nenhuma. Mas meu pai não mora perto e tal, você continua sendo filho. E muitas vezes a gente tem figuras paternas na nossa vida que também vão se comportar como pais. Então, todo mundo tem alguma figura que reconhece como pai. Certo? Então, isso serve para todo mundo. Na segunda parte do texto, nós vamos ver algumas recomendações aos pais. E aí nem todo mundo é pai, mas a gente chega lá quando a gente chega lá. Certo? Muito bem. Então, vamos começar pelo texto. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Esse é o versículo número 1. Então, vamos lá. Aqui, a primeira coisa que a gente precisa perceber no texto é que isso não é uma recomendação, isso é uma ordem. Dá uma olhada no texto. Talvez eu esteja errado. Vamos olhar o texto, né? Vós, filhos, sede obedientes. Imperativo, professores de português me corrijam depois se estiver errado, mas se tu é uma ordem, né? Sejam. Se tu, obediente, ordem. Imperativo. Então, isso aqui não é uma possibilidade, isso é uma ordem. Você é filho, seja obediente ao seu pai. Pronto. Podemos fechar a Bíblia, já está dada a ordem, deu ordem, você faz o quê? Se a Bíblia, aprendi isso essa semana com o pastor Rogério, se a Bíblia é lâmpada para o seu pé e luz para o seu caminho, e a Bíblia diz que é para você ser obediente, o que é que você faz? Obedece. Excelente, muito bem. Essa semana foi muito abençoada, porque eu já aprendi isso no meio da semana. Beleza. Então, vamos pensar aqui para a gente, em relação à palavra pais, porque a gente já viu que é uma ordem. Então, sede obedientes. Sede obediente a quem? A pais. E aqui a palavra pais, ela não é uma palavra que se refere a um gênero apenas. Entendem o que eu estou falando? Não é só ao pai, não é só à mãe. Você precisa ser obediente aos pais. Pai e mãe. Certo? Por que eu digo isso? Em situações anteriores ao que nós vivemos hoje, na atualidade, o respeito era devido ao pai e não à mãe. Certo? Então, se o pai falasse que era para bater na mãe, era para bater na mãe. Né? A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz, respeite os pais, ambos, pai e mãe. Obedeça os pais, ambos, pai e mãe. Ok? Então, beleza, a gente já sabe que é uma ordem, a gente já sabe a quem é direcionada, mas a gente também precisa entender o porquê que a obediência é importante. E eu quero que você pense agora aqui, por que a obediência dos filhos aos pais é importante? Eu vou dar alguns motivos para a gente pensar um pouquinho e refletir. Primeiro motivo, por que a gente precisa obedecer aos pais? Primeiro motivo é para estabelecer ordem. O nosso Deus, gente, é um Deus de ordem, não é um Deus de caos. Certo? E a gente poderia fazer um arrazoado enorme, inclusive, sobre a criação do mundo, baseado nisso. O nosso Deus é um Deus de ordem, o nosso Deus não é um Deus de caos. E a ordem que ele estabeleceu é uma ordem muito clara, onde os pais têm responsabilidade real para com os filhos. E se existe essa responsabilidade real, nada mais justo, e nós vamos ver esse justo mais na frente, do que os filhos obedecerem aos pais. Segundo motivo,
porque essa obediência dos filhos aos pais é importante. O segundo motivo é porque o bem-estar da criança depende disso. Já parou para perceber? O bem-estar de uma criança, de um filho, depende da obediência aos pais. Porque senão o que vai acontecer é que essa criança tomará decisões das quais não entende as consequências e o bem-estar dessa criança estará prejudicado. Então, para que haja ordem e para que o bem-estar da criança ou do adolescente, ou do adulto às vezes, seja preservado, é necessário haver obediência aos pais. Terceiro motivo, porque a criança, enquanto criança, ainda não tem competência para entender plenamente as consequências. É parte do que a gente falou anteriormente. Afinal, uma criança não sabe que uma tomada 220 é uma tomada 220. E por isso o pai tem a função de orientá-la e não deixar ela enfiar o dedo lá. Ou como eu fiz uma vez, enfiar um cabo de cobre. Dói, viu, gente? Não façam. Tá? Quarto motivo, porque se espera que os pais, munidos da experiência que já têm e do amor que nutrem por essa criança, sejam qualificados para orientar e guiar o filho. Então, essa obediência também é importante, porque a gente espera que os pais eles sejam munidos de amor e experiência suficiente para tomar conta de um filho. E, por isso, essa criança estará segura. Quinto motivo, porque essa obediência é importante, porque a família reflete, simboliza o reino de Deus. Quando nós falamos em relação a tipos do Velho Testamento que demonstram Jesus, é disso que eu estou falando. Eu estou falando que na família nós temos um símbolo do reino de Deus. Um símbolo muito sério. Da mesma forma como o nosso filho nos deve obediência, adivinha, nós devemos obediência ao nosso Deus. Amém? Muito bem. Se nenhum filho, ou melhor, se um filho é desobediente aos seus pais, certamente ele não conseguirá ser obediente a Deus. Primeiro porque já começou desobedecendo uma ordem. Na verdade, ele já é desobediente a Deus, simplesmente porque ele é desobediente aos pais. Então, não há como a gente ter uma família debaixo do desejo do nosso Deus, da forma como Deus planejou, sem obediência dos filhos ao pai. Bom, esses são alguns dos motivos que a gente podia colocar para frente, mas eu queria dizer para vocês que nenhum desses motivos, desses 5 motivos que eu coloquei aqui para vocês, é o motivo que Paulo dá. Sabia disso? Paulo vai já falar qual é o motivo pelo qual os filhos devem ser obedientes aos pais. Outra coisa que a gente precisa, eu acho pelo menos muito legal, é que a gente vai precisar ser obediente aos pais, não é por qualquer coisa. Você percebe? Lê o texto. Ele fala assim, sede obedientes a vossos pais, como? Nossa, meu Deus. Opa, glória a Deus. Fala Deus. No Senhor. Sede obedientes a vossos pais no Senhor. E isso, meu irmão, é para te colocar o coração muito tranquilo e muito calmo. Porque quando é no Senhor, a gente está vendo o quê? A gente está vendo o limite dessa obediência, a circunscrição dessa obediência. Qual que é a circunscrição? Qual que é o limite dessa obediência? Como que a gente vai entender isso? Quando a gente lê que a gente precisa ser obediente no Senhor, a gente precisa entender que a gente está debaixo da autoridade dele. Não do Pai somente, mas do Senhor. Então, aquilo que está fora das ordens do Senhor, ou que são antagônicas, amplamente antagônicas ao Senhor, nisso nós devemos obediência a Deus. Certo? E por que isso acalma o nosso coração? Porque sabendo disso, a gente sabe que a gente precisa ser obediente e que nós vamos ser obedientes aos nossos pais, mas que em nenhum momento nós vamos ferir o nosso relacionamento mais importante, que é com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, obedecendo aos nossos pais, nós temos um limite,
que foi dado por Paulo, mas não só por Paulo, pelo próprio Senhor através de Paulo. O nosso limite é no Senhor. Uma outra coisa é que também não se trata de obediência por afinidade, certo? Quando a gente fala que seremos obedientes no Senhor, perceba, não é porque eu gosto de alguém. Não é porque meu pai é bonzinho que eu ganhei um PS5 no Natal. Não é por isso. É no Senhor. Ou seja, eu obedeço... PS é PlayStation, gente, é isso. Desculpa, foi mal. Alguns entenderam, outros não. Não é porque eu gosto do meu pai que eu serei obediente. Eu serei obediente no Senhor. Quando eu falo no Senhor, é porque como eu sou obediente ao Senhor, eu vou ser obediente ao meu pai. Então, às vezes, meu irmão, isso acontece regularmente na nossa sociedade. O seu pai é ruim. É uma pessoa dura, difícil. Adivinha? A ordem foi dada, você vai obedecê-lo no Senhor. Não é por afinidade. E aí, finalmente, nós chegamos ao motivo pelo qual Paulo acredita que nós devemos ser obedientes aos nossos pais. Isso aqui vai ser uma frustração grande, porque a gente quer um motivo legal, né? O primeiro motivo que todo mundo pensa quando a gente lê esse texto é para que se prolongue os seus dias na terra, não é? É por isso que eu vou obedecer, para que se prolongue os seus dias na terra. Não é isso que está escrito. O que está escrito é o seguinte: sede obedientes aos vossos pais no Senhor, por quê? Porque isso é justo. É só isso. Esse é o motivo, que é justo. E é justo por quê? Porque Deus estabeleceu que é justo. Eu sei que é frustrante, meus irmãos, para mim também é, tá? Mas é a verdade. A gente obedece porque Deus mandou, é isso, certo? Resumindo a mensagem inteira de hoje sobre filhos e pais, a gente obedece porque Deus mandou, certo? E porque é assim que Ele planejou a família. Muito bem. Então, se a gente já sabe que isso é justo, e é por isso que nós vamos obedecer aos nossos pais, por que a gente poderia pensar que isso é justo? Bom, primeiro porque Deus mandou e Deus é justo, ok. Mas existem outros motivos, né? Por exemplo, quem que gerou o filho? Os pais, não foi? Não foram os progenitores que geraram esse filho? Justiça. A sua vida você deve aos seus pais. Eu entendo que no quadro maior, a sua vida você deve a Deus. Porque foi Deus que permitiu que você nascesse, permitiu que seus pais se encontrassem, né? Mas é verdade também que foram eles que executaram os atos necessários para que você tivesse vida. Isso é justo. Segundo motivo porque é justo, porque existe uma dependência. Você pode não gostar disso. Desculpa. Você é dependente dos seus pais. Pelo menos até certo ponto. Né? Obediência é justo. Terceiro motivo, que os pais são responsáveis pela constituição da família. A família na qual você está inserida. Se eles não tivessem se encontrado, iniciado um planejamento para se tornarem uma família, e executado esse planejamento, você não estaria aqui. Então, assim, geração, certo? Justiça por dependência e justiça por constituição. É justo. É justo a obediência aos pais. Muito bem, então nós já vimos o seguinte. Temos uma ordem, um imperativo. Obedeçam. Mas obedeçam no Senhor. E o motivo pelo qual nós obedecemos é porque isso é justo. Agora nós vamos trocar de versículo e nós vamos para onde você estava esperando. Por quê? No versículo 2 diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem, versículo 3, e vivas muito tempo sobre a terra. E é esse ponto que todo mundo sempre quer chegar, porque todo mundo quer viver muito, né, gente? Viver muito também tem problemas, viu, gente? Não vai pensando que é fácil, não, a vida, né? Mas mesmo assim, é sempre aí que a gente chega, porque a gente queria que não fosse por justiça, mas que fosse porque a gente ganha alguma coisa com isso. É sempre assim na nossa vida, né? A gente quer fazer as coisas porque a gente ganha alguma coisa com aquilo. Não é verdade? E aí a gente sempre usa esse texto para botar medo nas crianças. Você não usa esse texto? Quem é pai aqui? Desculpa, eu sou pecador, tá, meus irmãos? Mas isso aqui dá para botar medo na criança, não dá? Ó, você me obedeça,
porque quem não obedece morre cedo. Tá na Bíblia. Fechou? A criança já fica, Deus, morre cedo. Ele não sabe nem o que isso significa, mas ele entendeu que é ruim. Muito bem. Então, legal. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui, como ele começa assim, ó, honra teu pai e tua mãe, a gente precisa entender o que é honra, certo? O que é honra? Vamos lá. A gente pode definir de várias formas. Autoestima, ter alguém em autoestima, reconhecer uma pessoa como superior ou ter um grande respeito por essa pessoa. Mas no contexto bíblico, não é só ter autoestima, tá? Isso envolve também cuidado e provisão com essa pessoa. Você sabia disso? Talvez você não entenda. E aqui vai mais para os filhos que já são adultos. Abre para mim em Mateus 15, 4 a 8. Nós vamos ler rapidinho isso aqui. Mateus 15. Nós vamos ler do 4 até o 8. Isso aqui é uma resposta de Jesus aos fariseus, tá? Ele diz assim: porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá, ou, em outras versões, deverá ser morto. Olha que interessante, né? Desonrou sua mãe, mata. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, o que de mim poderias receber como benefício é oferta dedicada ao Senhor. Ele de modo algum terá que honrar seu pai. Assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas é a primeira palavra do próximo versículo. O que Jesus está lidando aqui? Jesus está lidando aqui com uma comunidade de idosos e uma comunidade de pessoas em idade ativa economicamente. E essas pessoas ativas economicamente não queriam auxiliar financeiramente os seus pais. Então, o que é que eles faziam? O que eu ia te dar, meu pai, para você comer, eu dei ao Senhor. Olha que maravilha, é religioso, né? É poesia. Isso aqui é poesia pura. Em vez de dar a você para te ajudar, visto que você não está mais economicamente ativo, eu vou dar ao Senhor. E aqui ele linka isso com honra. Então, aquilo com o que eu iria lhe honrar, eu já não vou mais te dar, porque eu dei ao Senhor. Irmãos, cuidado e provisão também é honra. Então, filhos adultos, cuidado e provisão também é honra, certo? Não é só o respeito intelectual, cognitivo. Não é somente a estima pela pessoa, mas é o cuidado e a provisão nas necessidades daquele que é seu pai. Então, isso é honra. Bom, nessa forma, então, a gente precisa entender que o conceito de honra, ele não acaba quando a gente sai da casa. Quando chega os 18 anos, 19, hoje, em torno de 45, e a pessoa sai de casa... mas não é? Está mais ou menos assim hoje, né? Ali por volta dos 45, quando a pessoa sai de casa, o conceito de honra ele não se esvazia. Ou seja, o filho continua sendo filho e continua devendo obediência e honra a seu pai, mesmo na idade adulta. E aí você já deixam esse aqui para poder acontecer isso, entendeu? Agora eu vou ficar com esse fiozinho aqui me atrapalhando o resto do dia. Mas tudo bem. Então, o conceito de honra ele não se esvazia. Você saiu do lar, parabéns. Vai ter boleto para pagar. É a primeira coisa que você precisa entender. A segunda coisa é que você continua sendo responsável pela sua obediência aos seus pais e também pelo auxílio em sua provisão. Certo? Muito bem. E aí talvez você esteja se perguntando, cara, e a parte da promessa? Porque eu queria chegar na promessa. Eu não queria chegar na obrigação, eu queria chegar na promessa. Bom, nós vamos chegar na promessa, certo? Finalmente nós vamos chegar na parte da promessa que fala exatamente o que vocês gostariam de ouvir, que é para que se prolongues, para que tudo te vá bem e se prolongues os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Beleza. Antes da gente falar sobre isso, eu quero jogar um osso bem duro de rua para vocês. Vamos lá? Toda criança obediente vive muito? Então Deus é mentiroso? Ué.
Como é que vocês vão resolver isso, então? Porque a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não diz? Eu conheci crianças muito obedientes que morreram com 2 anos de idade. Se prolongou o tempo na terra? Vamos para Êxodos, porque é lá que está dito isso. Êxodo 20. Hoje vai ser uma mensagem frustrante, gente, desculpa. Não tinha outro jeito. Êxodo 20. Antes da gente ler o texto, vamos contextualizar. O que está acontecendo aqui é que está todo mundo no Monte Sinai, né? Ali esperando Moisés. Moisés desce e vai ler as leis. Agora, o que vai rolar? Qual que é a diretriz de Deus? Ok? E aí ele vai ler um monte de texto, e o primeiro texto que eu vou ler começa no 6. Aí você vai falar assim, mas por que... Não, desculpa, no 5 ou no 4. Dá para começar no 4. Aí você fala, mas por que você vai começar lendo outro testamento, outro mandamento? Aí você vai ver. Vamos lá? No 4. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam, mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Vou parar por aqui, por enquanto. 4 ao 6, porque parece que tem uma promessa aqui, né? Não é verdade? Mas a Bíblia fala que é o primeiro mandamento com promessa. Esse aqui está antes do outro. Isso às vezes gera um transtorno na cabeça da pessoa. Mas, na realidade, Deus aqui só está falando do seu caráter, só isso. Percebe? Por quê? Porque eu sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam meus mandamentos. Isso aqui não é nenhuma grande promessa, isso aqui é o que Deus é. Certo? Então não se trata de uma promessa. Então vamos para o primeiro mandamento com promessa. Ele está um pouco mais abaixo. Ele está no 12. Êxodo 20, 12 diz: honra teu pai e tua mãe para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Moisés estava falando com uma mãe? Oi? Estava falando com a nação inteira. Eles estavam prestes a iniciar uma caminhada, na realidade eles já tinham iniciado, eles estavam prestes a passar 40 anos no deserto, ou seja, ainda tinha um tempinho para aprender as coisas, e eles tinham uma promessa de uma terra para onde eles iam entrar. E, irmãos, esse texto, dessa forma, ele aparece várias outras vezes, vocês sabiam? Não sabiam? Verdade, ele aparece várias outras vezes, essa mesma promessa. Vamos abrir em Deuteronômio 4:40. Deuteronômio 4:40. É só ir uns trechinhos para o lado aí, você vai chegar lá. Diz o seguinte: e guardareis os seus estatutos e os seus mandamentos, que hoje vos ordeno, para que vivais bem, vós e vossos filhos, e para que prolongueis os vossos dias na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dá para sempre. É a mesma promessa. Percebe? Na realidade, exatamente as mesmas palavras aparecem 29 vezes no Velho Testamento. 29 vezes. Uma delas em Êxodo. 28 em Deuteronômio. Deus não promete que a pessoa vai viver eternamente porque obedeceu o papai e a mamãe. Deus promete ao seu povo que eles terão vida longa na terra que Ele entrega ao seu povo por longos anos e de forma boa e agradável, se a sociedade constituída de uma forma obediente, organizada, ordenada, for obedecida. Então, o Senhor aqui, quando Ele promete vida longa, Ele está falando para o povo: se vocês forem uma nação cujos filhos obedecem aos pais,
Vocês vão ficar na terra de Canaã por longos anos e vão ter muita prosperidade naquela terra. E hoje eu posso dizer para você, meu irmão, se a sua sociedade dentro da sua casa é uma sociedade que preza pela obediência dos filhos aos pais, você vai ter prosperidade, não financeira, mas espiritual. Porque você está obedecendo a ordem do Senhor. Então, quando você for confrontado com a ideia de que eu vou obedecer meu pai porque eu vou viver muito, a tua vida depende do Senhor, meu irmão. Tá? Essa promessa aqui não é uma promessa de que você vai chegar aos 90. Provavelmente você chega. Eu vou torcer para que você chegue. Até porque muitos pacientes vêm nessa época para mim, então é muito legal isso. Tem sempre um motivo, né? Muito bem. Ou seja, as linhas teológicas que pregam que a pessoa ela vive mais por conta de obedecer aos pais não é exatamente aquilo que a gente vê na palavra de Deus. Então, desculpa frustrar os seus planos de chegar bem longe. Tá? Eu espero que você chegue. Muito bem. Então, nós finalizamos uma primeira parte aí, que é uma parte importante, que é a parte dos filhos aos pais. Então, vamos só relembrar o que a gente leu. Vós, filhos, todos eles, sejam obedientes, é uma ordem. A quem? Aos pais. De que forma? No Senhor. Por quê? Porque é justo. Lamento. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dá. E agora, vem os pais. Um dia maravilhoso para fazer isso, tivemos a apresentação de criança, ou seja, temos pais novos. Que maravilha. Vamos aos pais, então? Primeiro, vamos estabelecer os pais aqui. Quem é pai aí? Levanta a mão. Ok, então nós temos vários pais e alguns que ainda serão. Não é verdade? Beleza. E nós temos uns que não sabem se serão e talvez sejam. E nós temos aqueles que talvez nunca mais sejam pais de alguém. E tudo bem. Mas eu quero te dizer que essa palavra é para você também. Porque dentro da igreja, a igreja fornece pais e mães para muita gente que não tem pai e mãe. E talvez seja um motivo pelo qual você está aqui. Para você descobrir alguém que precisa de um pai e ser um pai para essa pessoa. Certo? Então vamos aos pais. Vamos ler o texto. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Primeira coisa que a gente precisa entender é essa palavra pais, porque a gente já viu essa palavra pais no início, né? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Eu tenho uma má notícia para você. São duas palavras diferentes. Mas quando a gente lê, não é, né? O problema é que não foi escrito em português, foi escrito em grego. Aí dá problema. A palavra aqui, irmãos, vós, pais, é pater. Pater. Eu quero te perguntar o que você acha que significa pater. É pai, masculino. E aí pega, sabe por quê? Porque, biblicamente, a função de ensino é do pai. Estou contigo também, meu irmão, isso aí. A função de ensino é do pai, biblicamente. Na nossa sociedade brasileira, isso não acontece regularmente. E a gente precisa conversar sobre isso. Eu já falei sobre isso da última vez que eu estive aqui na frente. Nós não somos dessa cultura, irmãos. A partir do momento que você levantou a mãozinha e falou que você é de Jesus, sua cultura mudou. Certo? A função de ensino é dos pais. E aí é muito interessante porque as mães falam assim, ufa. Mas deixa eu lembrar de Gênesis para você. Que o Senhor constituiu uma ajudadora a esse pai. Adivinha quem é? Glória, é você. Você é a ajudadora. Ou seja, o pai tem a responsabilidade diante de Deus de ensinar os seus filhos. Mas Deus não o deixou só. Ele te deu
uma ajudadora, meu irmão. E você precisa utilizar os serviços dessa ajudadora com sabedoria. Certo? Inclusive ouvindo algumas vezes o que ela tem a dizer sobre como você está ensinando. Bom, vencido isso, nós sabemos que essa palavra é dirigida aos pais. Homens, sexo masculino, que vão dirigir essa casa. Vamos lá. O que ele fala é: não provoqueis a ira vossos filhos. Quando a gente está lendo esse texto, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Por quê? Porque também, de novo, na sociedade de hoje, quando a gente fala assim, pais, não provoquem a ira os vossos filhos, algumas pessoas usam esse texto de forma bem leviana. Porque na cabeça dele significa: não discipline seu filho, porque senão ele pode ficar irado. E aí você vai estar pecando. Olha que triste, que religioso. Não é isso que o texto diz. Certo? Eu preciso que vocês entendam, e eu sei que existe muita controvérsia sobre isso, que em nenhum momento a Bíblia ela contraria a possibilidade de disciplina, inclusive física, se necessário e na medida correta. Não há. Você fica à vontade para procurar. Tá bom? Depois me manda um WhatsApp mostrando o texto. Não há. Certo? Já posso garantir a você. Então, não se trata de permitir qualquer coisa, como tem sido feito hoje. Um monte de pai banana não tem coragem de levantar a voz para o filho e corrigi-lo. Certo? Isso aqui é simplesmente: não provoqueis ira. E eu gostaria de conversar com vocês sobre 5 coisas que causam a ira nos filhos. Vamos falar sobre isso? É um texto chato. Mas vamos lá. 5 coisas que causam ira nos filhos. Primeiro deles, a ausência. Certo? Então, quando o pai não está em casa, primeiro ele não disciplina, porque ele não está em casa. Então, ele já está fora completamente da ordenança do Senhor. Certo? 2, quando as atividades importantes de um relacionamento pai e filho, ou seja, existem algumas atividades que você precisa estar presente. Na realidade, você precisa estar presente na vida da família. Só que, às vezes, essa pessoa é simplesmente ausente, desapareceu, não quer saber. Seja porque não está, seja porque estando não permanece. Certo? Então, a ausência gera ira. Por que a ausência gera ira? Porque o filho é colocado em segundo plano. Por quê? Quem é o primeiro plano? Eu. Se eu sou o primeiro plano, eu não preciso dar trela para lá. Eu vou fazer minha coisa. Então, eu vou estar ausente. Eu vou estar ausente aonde? No trabalho. Eu vou estar ausente aonde? Com os amigos. Eu vou estar ausente aonde? Ganhando dinheiro. Eu vou estar ausente fazendo qualquer outra coisa, menos cuidando do meu filho. Isso gera uma coisa chamada ressentimento. Certo? Baixa autoestima. Você não tem valor como filho. O que é que isso gera lá na frente? Ira. É isso. Distanciamento e ira. O meu pai não me ama. Ele ama o dinheiro. Ele ama os amigos. Ele ama o trabalho. Apesar de reclamar do trabalho. Mas ele ama. A ausência gera ira, meus irmãos. Mas tem uma outra coisa que gera ira. Criação de regras inconstantes. Não sei se você já passou por isso. Eu passei. E assim, amo meu pai, mas às vezes tinha regras inconstantes. E na sua casa vai ter, irmão. O que acontece? Tá? Nós somos pecadores, como eu falei, isso aqui é um espelho do Senhor, para nos mostrar as nossas rugas, as nossas cicatrizes. Regras inconstantes. A inconstância da noção de certo e errado, na nossa sociedade, é super marcante, certo? Vou te dar um exemplo. Pedofilia. Vamos falar 2 segundos sobre pedofilia. Pedofilia. Dependendo de quem fala e quando fala, é legal ou é péssimo. Né? É relativo. Depende. Né? Aborto. Depende. Né? Tudo depende. Depende de quem está falando, depende do que aconteceu. Beleza. Então, como é que nós vamos criar nossos filhos, irmãos? No mundo geral, a gente chama isso de insegurança jurídica. Já ouviu falar? É uma insegurança jurídica. É quando tem uma lei, mas aquela lei não vale, por algum motivo. Isso acontece dentro de casa. Você fala para o seu filho, é proibido dormir na casa do coleguinha. Mas aí o filho do seu patrão
Chama seu filho para dormir na casa do coleguinha. Porque é filho do patrão, dá. Isso é regra inconstante. Se a regra é que não vai dormir na casa, irmão, não vai dormir na casa. Entendeu? Não estou dizendo que você tem que aplicar isso na sua casa. A sua casa é sua, meu irmão. Você tem liberdade dada por Deus. Mas, assim, se tem uma regra, cumpra. Mas tem coisa assim... às vezes não é só ir para casa. Às vezes é assistir um programa de televisão. Não pode assistir um programa de televisão. Aí você vê o menino assistindo aquele programa de televisão, você briga com ele. Aí, no outro dia, você já esqueceu e você colocou o mesmo programa de televisão. Isso é regra inconstante, meu irmão. O que é que isso gera? Insegurança. A gente chama no termo aí insegurança jurídica. Você tem uma insegurança jurídica na sua casa. O que é que essa criança vai saber fazer? Não sei, porque essa criança fica insegura. O que é que eu posso fazer? Porque quando eu faço, está errado. Mas quando ele faz, está certo. Quando eu faço, está errado. Mas de vez em quando parece que está certo. Isso gera ódio. Isso gera ira. Porque fala, eu sou incapaz de seguir as regras dessa casa. Isso gera revolta. Isso gera ira. Tem mais coisa que gera ira, meus irmãos. Falta de integridade. Quando meu pai prega fidelidade e é um adúltero, isso é falta de integridade. Quando meu pai me bate porque eu contei uma mentira, mas ele mente o tempo inteiro para a sociedade, isso é falta de integridade. Quando meu pai me ensina que eu preciso cuidar das pessoas e deixa o pai dele morrer, ele não tem integridade. A criança ainda está aprendendo, mas no momento em que essa criança chegar na adolescência e tiver discernimento, ele vai abandonar esse pai. Porque é um pai no qual ele não pode confiar. Isso gera ressentimento. Isso gera ira. E como a falta de integridade é comum. Nós, como pais, temos o dever de sermos íntegros para a bênção dos nossos filhos. Quarto motivo que gera ira: agressão sem motivo. Um pai alcoólatra chega em casa e desce a mãe na mãe, no filho, no periquito, no papagaio, em todo mundo. Agressão imotivada gera ira. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse é o exemplo mais extremo da agressão imotivada. Existem agressões pequenas que também não têm motivo. Você está cansado do seu trabalho, você chega, senta no sofá, se torna ausente porque abriu o Instagram e vai passar 1h30 vendo o Instagram rodar e o seu filho está brincando. E ele começou a atrapalhar o teu feed, porque agora você está ouvindo ele gritar e você está aqui. E você, de uma hora para outra, sai de 0 a 100 na sua raiva. Você o disciplina com um rigor muito acima do que deveria ser realizado. E ele fica sem entender. Por quê? Eu só estava brincando. Isso é agressão imotivada. Isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 anos, isso gera ira. A gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado com a forma que a gente reage às realidades da nossa casa. Agressão imotivada gera ira. Tem uma quinta coisa que gera ira. Chama apatia. E a apatia também é muito comum hoje em dia. A apatia se relaciona àquela situação em que os pais, eles não comemoram as vitórias, eles não choram as derrotas, eles basicamente são uma pessoa que está lá, ele.
mas não tem função nenhuma, não serve para nada. De vez em quando você tem que tirar, né, o mofo de cima para limpar, mas ele está lá. Mas ele é apático. Ele não conversa com o filho, ele não fala com o filho, ele não leva o filho para lugar nenhum, ele não comemora quando o filho ganha o jogo de futebol, ele não fica triste quando alguma coisa ruim acontece, ele só está lá. Se ele só está lá, meu irmão, por que ele está lá? Essa pergunta começa a ser perguntada por eles. Por que ele está aqui, então, se ele não vai fazer nada? Isso lá na frente vai gerar ressentimento e vai gerar ira. Então, quando o texto fala que nós não devemos provocar a ira aos nossos filhos, meu irmão, é disso que ele está falando. Nós precisamos ser pais presentes, ativos, disciplinados, nós mesmos. Nós precisamos ser disciplinados em relação à disciplina que nós vamos aplicar aos nossos filhos. E nós precisamos ser íntegros. Se a gente não fizer essas coisas, nós estamos gerando ira no nosso filho. E o pior de tudo, essa ira, ela normalmente começa contra o pai. E ela vai ao Pai Celestial. Porque lembra que eu falei para você que a família é um tipo do reino de Deus? Se o meu pai é ruim, o outro também é. Não quero saber. Por isso que muitos de vocês passaram um tempo fora da igreja, não foi? Fala para mim. Mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Finalmente, a gente já sabe o que a gente não deve fazer. Provocar ira. E agora nós sabemos o que nós precisamos fazer. Criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, nós não fomos chamados para ser apático, mas para ter função ativa. Então, como que nós vamos desenvolvê-los? Em primeiro lugar, na doutrina. Outras versões da Bíblia vai ter na disciplina. Certo? Disciplina é o quê? É parte integrante de ser cristão, irmão. Se você ainda não sabe o que é disciplina, tá... Fica um pouquinho com a gente aí que você vai descobrir. Principalmente um pai cristão precisa ter essa disciplina. Então, nós precisamos criá-los na disciplina. E disciplina é uma palavra difícil para a nossa sociedade hoje, né? Parece que as pessoas não aceitam isso muito bem. Mas o problema é que, quando a gente não tem disciplina, a gente cria pessoas emocionalmente e espiritualmente frágeis. Qualquer coisa machuca, porque falta disciplina. Falta foco, falta atenção naquilo. Falta resiliência. Tá? E nós precisamos gerar isso nos nossos filhos. Em Provérbios 22:6, a gente tem um texto bem legal. Se vocês quiserem abrir, podem abrir. Provérbios 22:6. Todo mundo conhece isso aqui. Isso aqui, quem já tem uns mesezinhos de banco já sabe. Diz assim: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Simples, né? Ensine seus filhos no caminho certo, mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. É nossa função ensinar, irmãos. Ensinar, e como é que a gente ensina? Corrigindo o que está errado e reforçando o que está certo. Só que é a mesma fórmula desde que o mundo é mundo. O problema é que alguns filósofos, alguns pedagogos importantes, eles acreditam que eles podem mudar essas coisas. Tudo bem, eles podem tentar, não tem problema nenhum. É uma liberdade humana que Deus deu. Mas continua sendo corrigir o errado e reforçar o que é certo. Isso é disciplina, certo? Não tem outro meio de ensinar. Nesse contexto, disciplina depende da circunstância. Aqui, bom, certamente nós temos opiniões diferentes sobre o uso de força, por exemplo, né? Como eu falei. Como é que nós vamos utilizar a força, né? A progressão da força. Para quem é militar sabe o que é progressão da força. Então, progredir a força é o quanto de força nós precisamos para corrigir um ato. Às vezes a força é uma palavra. Fala, não faz. Né? Às vezes é um chacoalhar. Pega um menino pelo ombro, não faça isso. Às vezes é um pouco mais forte. Mas isso está dentro da disciplina. Então, o nosso desafio aqui é criar a criança de uma forma que glorifique a Deus, mostrando a eles o certo, corrigindo aquilo que está errado. E aí, quando a gente vê a palavra doutrina ou disciplina, a gente precisa entender que isso aqui é prático, isso aqui não é teórico. Então, quando a gente fala de disciplina ou a gente fala de doutrina, a gente está falando de viver. Ou seja, é corrigir ações, coisas que estão sendo feitas, e reforçar ações, coisas que estão sendo feitas, certo?
Isso aqui é extremamente prático. Voltando ao texto de Provérbios 22:6, tem uma interpretação desse texto que eu acho muito interessante. Ele fala aqui, ensine seus filhos no caminho certo. Não é isso que diz o texto? Todo mundo concorda? Beleza. Aí, se você quiser uma interpretação mais superficial, o caminho certo é o caminho do Senhor. Certo? Ok. Mas será que o caminho certo é o mesmo para todas as pessoas? Certamente, se é o Senhor, é o caminho certo para todas as pessoas. Concordo com você. Mas você entende que seu filho é diferente um do outro? Gente, eu tenho 2. É só o que eu posso dizer. Um é louro, o outro tem cabelo preto. Um gosta de estudar, o outro quer quebrar tudo. Um dorme que é uma beleza, o outro não. São mundos diferentes. E o desafio de ser pai é entender esse mundo e criar ele no caminho certo, entendendo as individualidades dessa criança, para que a gente possa discipliná-lo. Num dos filhos, se eu olhar feio, acabou. No outro filho, se eu olhar feio, ele olha feio. É verdade, irmãos. Você tem irmão? Se você tem irmão, você sabe como é. Entendeu? Se você tem 2 filhos, você sabe como é. Então, você precisa entender a individualidade do teu filho para saber como entrar naquele coração. Um dos filhos só entra com choro e ranger de dentes. O outro já entra um pouquinho mais tranquilão. Mas só assim você vai ser capaz de disciplinar no caminho certo. Então, entenda a individualidade. E quando eu estou falando de disciplina, lembra, eu estou falando de aspectos práticos, eu estou falando de ações, corrigir ações e fortalecer ações. Porque tem a outra parte do texto. A outra parte do texto diz o seguinte: na admoestação do Senhor. Não é isso que diz? É isso que diz. Já até perdi aqui meu negócio. Isso, na admoestação do Senhor. E aí surge um problema. Qual que é o problema? Essa palavra que ninguém usa mais. Você usa? Filho, vem cá que eu preciso te admoestar. Eu não consigo fazer isso, gente. Não é porque até na hora eu já estou mais nervoso, não dá para usar essa palavra. Essa palavra não é uma palavra que você usa no nervosismo. Isso aqui é uma palavra paulina, né? Admoestação. Mas beleza, então o que é essa admoestação? Isso aqui se trata, gente, do treinamento em palavras. Quando a gente fala de doutrina e disciplina, nós estamos falando de treinamento em ação. Quando a gente fala de admoestação, nós estamos falando de treinamento em palavras. Aquilo que eu vou repetir, que o pastor falou para a família do Mateus. Eu acertei o nome, pastor. Falou para... Foi mal, pastor. Falou para a família do Mateus, inculcar isso na cabeça da criança, falar sobre isso. Falar sobre o quê? Sobre o Senhor. Então, o treinamento do Senhor, na nossa família, não é um treinamento incompleto. É um treinamento completo que vai atuar tanto sobre as ações daquela criança, sobre as palavras que serão ditas para aquela criança. Nós precisamos admoestá-los no Senhor. Ou seja, uma ação está errada, eu vou lá e corrijo imediatamente. Mas depois, o que é que eu preciso fazer? Vem cá, filho, vamos conversar. O Senhor diz isso. É assim que funciona. A Bíblia é assim. Deus nos quer assim. Isso é admoestação. Vai sentar com Ele. Depois que você já corrigiu, né? Porque às vezes você tem que corrigir rápido, porque senão é risco de vida, às vezes. Né? Corrige rápido. Depois você traz ele para perto e admoesta. É assim que o Senhor te manda ser pai. E é assim que você vai ser pai, pela graça de Deus. Amém? Eu queria orar com você. Porque toda essa palavra, meus irmãos, é difícil de fazer. Eu tenho dificuldade. Glórias a Deus, porque lá em Gênesis ele me deu uma ajudadora. Porque sem ela não dava, não. Ia ser difícil. E eu tenho certeza que você também precisa de ajuda. Essa igreja está aqui para te ajudar. Mas não é só a igreja, não. Não joga tudo nas minhas costas, não. Vai trabalhar. Vamos orar? Pai do céu, Tua palavra, Senhor, é um espelho que mostra tudo que tem de errado comigo. E com a Tua igreja também.
Mas a tua igreja, Senhor, vai chegar naquele dia linda, adornada, pronta para o casamento. Então, enquanto a gente não chegou lá, Deus, molda o nosso coração para que, como pais, a gente possa moldar os nossos filhos no caminho que tu já estabeleceste, Senhor. Nos ajuda a entender, Deus, as diferenças entre um filho e outro e receber do teu Espírito o discernimento de como cuidar de cada um deles nas suas individualidades. Nos ajuda, Deus, a abandonar tudo aquilo que gera ira no nosso filho. Nos ajuda a sermos íntegros, ativos, Senhor, presentes, justos, corretos, diante de Ti primeiro, mas para que isso reflita também no nosso filho e ele possa glorificar o Teu nome pelo Pai que ele tem. Senhor, tudo isso é difícil, mas nada é impossível para Ti. Muda o nosso coração e muda a nossa família. Faz os nossos filhos obedientes como manda a Tua palavra. E mais do que isso, Senhor, nos torna obedientes aos nossos pais e ao nosso Pai Celestial. Porque é isso que nós precisamos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.